Aborto. Ato ou efeito de abortar. Abortamento, amblose, mau sucesso. Interrupção prematura, natural ou artificial, do processo de gestação, causando a expulsão do feto antes que esse possa sobreviver fora do útero. Quem ou o que foi mal sucedido, que falhou. Você acabou de escutar as definições do dicionário para a palavra aborto, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros podcasts seguindo a hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Nesse programa, nós vamos falar sobre um tema que parece atual, mas que gera polêmica desde os primórdios da humanidade. Hoje, vamos falar sobre aborto. O termo aborto tem como origem a palavra em latim abortus. Essa seria uma derivação de aborive, em que ab significa distanciamento e orive significa nascer. Esse conceito já aparecia no Código de Hammurabi, o qual é datado do século V a.C. Os egípcios praticavam o aborto entre 1850 e 1550 a.C. como forma de contracepção em prática privada. O aborto induzido era feito através de uma erva conhecida como silphium. Apesar dessa técnica ser amplamente conhecida entre a Grécia, Roma e a antiga Mesopotâmia, o tema gerava muitas discussões. Enquanto para os greco-romanos o aborto não era considerado crime, o Código hitita condenava essa prática quando praticada por terceiros. Com a ascensão do cristianismo, essa polêmica foi levantada de forma mais incisiva. Enquanto não há um posicionamento claro em relação ao aborto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, membros da igreja pareciam ter opiniões diversas sobre o tema. São Tomás de Aquino baseou-se nas ideias de Aristóteles ao não repudiar o aborto, afirmando que a alma não é infundida antes da formação do corpo. Nessa mesma linha, Santo Agostinho e o bispo de Hipona diziam que o embrião não possuía alma até o 45º dia após a fecundação. Porém, em 1869, o Papa Pio IX determinou que o aborto deveria ser tratado como homicídio, já que o embrião seria um humano em proporções menores, o homúnculo. Essa decisão foi tomada ao mesmo tempo em que o binômio mulher-mãe se popularizou. A nova representação da imagem da Virgem Maria carregando o menino Jesus associa o feminino a um ser angelical, cuidador e obediente. Porém, no século XX, a ascensão econômica da União Soviética demandou melhorias na saúde das mulheres trabalhadoras. Em 1920, o aborto foi legalizado no país. Enquanto isso, com a ascensão do nazifascismo, a prática foi considerada crime contra a nação, sob o argumento de que a preservação da raça pura deveria ser priorizada. Hoje, o aborto não é considerado crime em 63 países. Dentre eles estão Uruguai, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Holanda, África do Sul, China e Austrália. No Brasil, o aborto é permitido caso a gravidez ofereça algum tipo de risco de morte para a gestante, se for consequência de estupro ou se o feto for anencéfalo. Caso contrário, a mulher pode ser condenada de 1 a 3 anos de cadeia. Você sente um certo desconforto quando você fala sobre aborto? Eu sinto desconforto de falar que eu sou feminista, imagina falar sobre aborto. Demais, né? Até entre as mulheres eu sinto um certo desconforto, sabia? Eu acho que no Brasil era ainda pior, né? Aqui eu já tive uma conversa sobre aborto com meus colegas de trabalho. Eu contei pra eles que quando eu me mudei pro Canadá, eu fiquei muito feliz porque, ai, que alívio, agora eu posso abortar. Tipo, isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, assim. Quando minha menstruação atrasava, eu ficava muito estressada, muito ansiosa, nervosa. Aí quando você fica ansiosa, atrasa mais, né? E aqui, tipo, se atrasa, eu falo, E aí ele atrasa bem menos, sabe? Se atrasa aqui, eu falo, qualquer coisa a gente consegue ir num sistema público de saúde aqui e abortar, sabe? Então eu contei essa história pra eles de que, tipo, nossa, cheguei aqui no Canadá, fiquei tranquila porque eu posso abortar. Eles acharam muito engraçado, porque pra eles é muito absurdo, né? Não ser. E aqui no Canadá não tem limite de tempo, né? Você pode abortar com 9 meses, se você quiser.
Então, o que é, tipo, nossa, é radical, assim, você fazer isso, né? Imagina no Brasil isso, jamais passaria. Nossa, eu sempre senti muito desconforto pra falar sobre aborto. Mesmo com entre amigas feministas, mesmo entre amigas mulheres. Aqui, realmente, eu acho que eu sinto uma liberdade maior, assim. Até essa questão que você falou da tranquilidade, de você... Não é também uma questão assim, se atrasar tudo bem porque eu vou lá e aborto. Mas é uma sensação de você estar sendo amparada pelo Estado de alguma forma, caso você precise, sabe? De você ter a escolha, né? De você ter uma escolha, de você não ser julgada. Porque é uma coisa normal que acontece normalmente aqui, sabe? Eu tenho experiências de amigas próximas. Eu tenho 3 amigas que eu sei que fizeram aborto. Eu falo que eu sei porque eu acho que tem muitas que podem ter feito e não contam, porque não é uma coisa que as mulheres contam, nem amigas próximas. E eu lembro o medo que eu sentia quando elas diziam que iam fazer o procedimento no Brasil. Por mais caro que elas estivessem pagando... hoje em dia, estima-se que no Brasil você pague pelo menos uns 5 mil reais para poder fazer um aborto, né? Por mais caro que elas pagassem, eu morria de medo. E você não pode ninguém te acompanhar. Você fica sozinha lá. Então, essas minhas amigas, elas foram e eu fiquei assim, eu preciso ver que elas estão bem, sabe? Eu preciso ver elas entrando e saindo da sala do médico, mas não existe. Eu preciso conhecer esse médico, Não tem essa opção. É tudo clandestino, é tudo ilegal. E é uma necessidade, sabe? É uma coisa que elas tiveram que passar. Todo mundo usando contraceptivos, aconteceu algum problema, que elas acabaram engravidando. E aí é um medo, sabe? Que aqui eu não tenho. Se elas estivessem aqui, ou se eu estivesse passando por alguma coisa aqui no Canadá, eu não teria esse medo, sabe? Enfim, é uma sensação mesmo de... É um conforto, sabe? Eu acho que me trouxe também uma liberdade sexual que eu não tinha antes, sabe? Não sei se você também se preocupava com isso enquanto você tava tendo relação sexual, mas eu direto falava, puta, será que eu tô bem anticoncepcional? Será que tá tudo certo? Será que... E agora é, tipo, muito mais tranquilo pra mim, sabe? Eu não tenho mais tanta neura igual eu tinha antes. Eu acho que, assim, as preocupações, elas existem, assim, sabe? Sim. Eu acho que as neuras, elas diminuem conforme a sua idade avança. Você fica mais experiente, você entende mais como funciona, você conhece, você estuda mais o que acontece com, né, como se prevenir e tal. Mas eu li um artigo científico de novo, que eu vou deixar o link na descrição, como sempre, em que é uma psicóloga, ela fez uma análise com relação ao aborto, né? E ela fala uma coisa com relação ao sexo, que é o seguinte: a gente usa formas contraceptivas muito formais e racionais, digamos assim. Sendo que o sexo, ele não é racional. Não é um ato 100% racional. Tipo assim, claro, tem que ter consentimento, tem que ter, né? Tem que ter várias coisas ali que você precisa estar consciente do que você está fazendo. Mas envolve muita emoção. E é natural que o ser humano, a gente é levado por emoção muitas vezes, entendeu? Então, uma escapada, uma falha na forma em que você tá se protegendo é algo considerado até ok, sabe? Ainda mais porque a gente não discute o sexo dessa forma. Entendeu? A gente não tem um debate sobre o sexo de uma forma assim, também envolvendo emoção. A gente só fala da parte prática. Do tipo, pênis entra na vagina e aí tem que pôr a camisinha ou usar a pílula. Tipo, é muito prático, sabe? Só que tem toda a parte emocional por trás, que a gente também precisa considerar. E precisa debater também, precisa trazer na discussão. Enquanto a gente ficar tratando o sexo de uma forma muito objetiva, a gente vai conseguir se proteger dos escapes emocionais que a gente passa durante o sexo. Isso envolve muito a educação sexual, né? É muito, muito surreal o quanto eu e você vivemos... temos vários privilégios, acesso a informação, dinheiro, tudo. A gente tem tudo, né? Quando a minha amiga, que é um ano mais nova que eu, engravidou com 23 anos... Ela falou que engravidou porque ela estava tomando anticoncepcional e antibiótico ao mesmo tempo. Engravidou, porque cortou o efeito do anticoncepcional. E aí uma amiga minha falou assim, então isso não é mito? Então, assim, a gente não aprende, a gente tá na nata, assim, na crista. Estudou em escola particular a vida inteira e não aprendeu isso, sabe? A gente vai descobrindo agora, tipo, acho que se tudo der certo, a geração mais nova já vai aprender isso na escola, mas a nossa geração não sabe nem se é verdade ou não que um antibiótico corta um anticoncepcional, sabe? Então, sempre cai a culpa na
na mulher, né? De novo, mais um assunto que a gente tá tratando aqui, que a culpa cai na mulher. Ah, mas então você não tava tomando uma anticoncepcional, abriu as pernas, agora acha ruim engravidar. Sim, eu tava tomando anticoncepcional. Sim, eu abri as pernas. E não, eu não queria engravidar. Tipo, isso acontece, sabe? Acho que você até colocou no roteiro um dado de 36 milhões de pessoas, não é isso? Uma coisa assim? Que engravidam tomando anticoncepcional ou com algum método contraceptivo. 33 milhões de mulheres 33 no mundo. milhões. Não é tipo 33 mil, é milhões. É muita gente engravidando usando método contraceptivo, sabe? Inclusive, na internet tem vários grupos de Facebook, enfim, várias conversas de pessoas, tipo, threads, assim, falando assim, descreva aqui o seu caso de gravidez tomando anticoncepcional. E, tipo, muitas, assim, engravidei com o DIU, engravidei tomando pílula, engravidei com a camisinha não estourou. Inclusive, eu tive uma amiga que recentemente descobriu que estava grávida, que ela não sabe quando foi que aconteceu, porque ela usa camisinha. E ela falou que, tipo, nunca estourou, nunca aconteceu nada. E eu não sei que momento aconteceu, só sei que eu tô grávida. Então, assim, é muita responsabilidade pra você jogar em cima de uma mulher. Tem esses vários fatores que a gente conversou aqui. E eu acho muito legal você falar dessa coisa do privilégio que a gente tem, porque eu, inclusive, tenho o caso da minha família de gravidez desejada, tenho o caso de amigas também, tipo, do mesmo colégio. Então, assim, não tem nada a ver a classe social. A questão é, as pessoas engravidam acidentalmente e isso não escolhe classe social. Essa questão não escolhe classe social. O que acontece com relação à classe social é que as mulheres pobres, quando vão fazer abortos clandestinos, elas não pagam 5 mil reais para um médico, porque elas não têm. Então, acabam passando por procedimentos, muitas vezes não acompanhado de um médico. A maioria das vezes, né? E acabam morrendo. Ou parando em hospital, ficando infértil. Aborto clandestino no Brasil está em segundo lugar nas ocorrências de problemas uterinos das mulheres, assim. Então, tipo assim, pra você ver que é um problema real. Assim, não é que as pessoas não estão deixando de fazer, sabe? E tá virando já é um problema de saúde pública, né? Tanto que muitos países adotaram medidas justamente porque eles reconheceram que é um problema de saúde pública. Justamente porque quem morre são as mulheres pobres, né? As mulheres ricas têm dinheiro, pagam 5 mil reais e saem andando do consultório depois de um aborto, tranquilas. Então, acho que essa é uma coisa muito a se pensar quando você traz a questão do privilégio. O nosso privilégio maior é ter o dinheiro para poder pagar por fazer isso no Brasil. Vale dizer também o que essas mulheres fazem, né? Elas muitas vezes tomam chás que fazem o útero descamar, né? Então, elas acabam sangrando mais do que deveriam. Elas enfiam agulhas dentro da vagina para tirar o bebê. Se você pesquisar na internet como fazer um aborto clandestino, você vai encontrar milhares de opções. Elas compram remédios que, se você não tem um acompanhamento médico, você pode morrer por overdose. Então, é tudo muito perigoso. Só de imaginar uma pessoa enfiando uma agulha de... É tipo agulha de tricô, sabe? Pra tirar um bebê, você consegue entender o desespero que essa pessoa tava, né? Pra não ter esse filho. E não é por capricho, assim. Ai, não quero ter esse filho porque não quero que, sei lá, meu corpo mude, não sei o quê. Não, muitas vezes a mulher que tá querendo abortar, sei lá, tá no 4º filho, engravida do 5º e entra em desespero porque não consegue alimentar mais uma boca, ou é muito jovem, 15, 16 anos, e não tem responsabilidade nem para cuidar do próprio corpo, que sai de outro corpo. Então, é muito cruel a gente julgar, né? Tem uma coisa que acontece muito com as pessoas que julgam o aborto, que é se preocupar com o bebê enquanto ele tá dentro da barriga da mulher, mas a partir do momento que ele sai da barriga da mulher, aí você que se vire, né? Se a mulher é pobre e ela não tem dinheiro para comprar um leite para essa criança, aí é problema da mulher. Mas enquanto aquele bebê estava dentro da barriga da mulher, aí você queria opinar. Ou então, quando o bebê sai e ela coloca o bebê para adoção, ninguém quer adotar um bebê que é negro, por exemplo. Então, por que quando o bebê sai da barriga da mulher, ele para de ser um assunto público, enquanto ele está dentro da barriga da mulher, ele é uma opinião de almoço de domingo de família, sabe? Sobre essa questão da mulher tá tão desesperada que ela enfia agulha, né, Ju? Outro motivo também que eu acho que é muito forte, né? Além do desespero da questão financeira, de não ter como sustentar, ou então de estar no 5º filho e por aí vai,
Tem a questão também de que muitas vezes o pai aborta, né? Nossa, milhares de vezes o pai aborta, né? Eu proponho até um exercício para os ouvintes, assim, quem não conhece alguém que tem histórico de abandono paterno, que atire a primeira pedra, sabe? Você conhece ou na família, um amigo que já sofreu isso, amigo, amiga. Então, pra você ver que é um problema real, assim, acontece com todo mundo e tá acontecendo até hoje, menos, mas ainda acontece. Então, a partir do momento em que vamos supor, você tem um namorado, você engravida sem querer dele, e aí você conta pra ele e o cara some no mapa, isso pra mim é um motivo de desespero extremo também, porque você pensa assim, além de eu ser nova, ou então além de eu não ter dinheiro, minha família vai me escorraçar, vai falar que eu fui a culpada, apesar de 2 terem feito filho, eu vou ser a culpada da história. Além de tudo isso, eu vou ter que estar sozinha, porque o cara sumiu no mapa. Então, eu acho isso muito importante. Isso também diz respeito a um problema de gênero. Isso é um problema de gênero, né? Acho que é meio óbvio, mas além disso tem essa questão do machismo, digamos assim, né? Tem as responsabilidades que só caem nos ombros das mulheres, né? Tem um episódio de Orange is the New Black que me balançou bastante. Sabe qual que eu vou falar? Uhum. A Black Cindy, ela engravidou quando ela tava na escola. E ela engravidou de um cara que namorava. Ele era, tipo, o famosão da escola, assim. Ele namorava outra menina que era também popular. E ela engravidou e não contou pra ele. Ela deu a filha dela pra adoção. Passou anos sem falar sobre isso. Nunca contou pro pai. Até o fim da temporada eu não vi ela contar nada pro pai até agora. Ela não conta porque, tipo... vou estragar a vida dele... E a dela, sabe? Até o fim, assim, ela já é bem mais velha na série, né? Isso da escola deve ter passado, sei lá, 10, 15 anos antes. Sempre volta, né, pra contar a história das personagens. Até aquele momento, ela sofria muito por causa daquilo, sabe? E ele? Ele não tem nenhuma responsabilidade? É só ela que vai sofrer? E foi uma decisão dela, sabe? Ninguém falou pra ela não contar. É tipo, eu não quero causar esse problema, sabe? Olha a carga que a gente coloca em cima dos nossos próprios ombros, né? Tem outras questões também, eu acho. No Orange is the New Black, sobre essa questão do aborto, ela traz várias polêmicas, assim. Também tem outra personagem que engravida do policial. Do policial não, do agente penitenciário. E o cara some. Você nunca mais vê ele na série. E aí, no final das contas, o bebê dela fica com a sogra, né? Enfim, eu não quero dar spoiler, mas... mais ou menos o que acontece é que a sogra topa cuidar da bebê com a condição que ela, a mãe da criança, nunca mais veja a criança. E pelo jeito nem o pai meio que também tava vendo, assim. Tipo, a avó acabou cuidando, sabe? Foi muito pior que isso. Ela engravidou de um cara, ela fingiu que era de outro cara, porque ela queria demitir esse cara, né? Ele era bem cuzão. Então, a mulher que tá cuidando é a mãe desse cara que não é o pai. É muito doida essa história. É uma bagunça, assim, sem fim, né? Mas é muito legal essa série. Ela tem várias outras questões, mas é legal como trata também essa questão da gravidez, né? Da gravidez indesejada e tudo mais. Por que o aborto, a legalização do aborto, a descriminalização do aborto é uma pauta feminista tão urgente assim? Inclusive, na marcha de 8 de março, foi uma pauta muito forte, eu acho que na Argentina. Eu acho que elas estavam protestando fortemente, né? Porque parece que agora eles iam liberar uma lei, acabaram voltando atrás, e aí na marcha de 8 de março, Dia das Mulheres, rolou de novo essa polêmica. Mas por que é uma pauta feminista, hein, Ju? A América Latina continua lutando, né, por conta disso. A América Latina é uma região muito religiosa, né? Então, é sempre uma pauta feminista muito forte pra gente, né? É uma pauta feminista porque tá infringindo os direitos das mulheres, né? Mais uma vez, são as mulheres lutando por direitos básicos, que isso é acesso à saúde pública, né? Então, enquanto tiver mulher morrendo ou indo pra cadeia por conta de uma situação que já é considerada saúde pública em tantos outros países, a gente tem que lutar, né? Pelo que a gente falou na introdução, a história do aborto... ela envolve muito... eu vejo de uma forma assim, é muito homem dando pitaco no corpo da mulher, sabe? Quantas vezes que alguém parou pra escutar as mulheres, sabe? Quantas vezes que alguém tentou entender como funcionava, tentou realmente, tipo, sentar e conversar, sabe? Porque quando você proíbe algo que tá dando uma escolha pra uma mulher, você tá automaticamente cortando o diálogo, sabe? E eu acho que, assim... a questão do aborto, a maior questão do aborto, principal,
é com relação à alma de um ser humano que está se desenvolvendo, nananã. E queira ou não, isso é uma questão religiosa, gente, sabe? Na minha religião pode ser que um feto não tenha alma, na sua pode ser que tenha, mas e aí, você vai querer mandar nos meus direitos porque você acha que um feto tem alma? Pode ter não religião nenhuma, né? Pode também ter sem religião, então assim, é uma coisa muito complicada para você querer associar a sua religião com as decisões sobre o corpo de outras pessoas. Se você não é a favor do aborto, não faça. Você não faz. Mas você não pode fazer com que o outro siga a sua ideologia só porque você não concorda com alguma coisa, entendeu? Por exemplo, eu não gosto de comer pizza. Aí eu vou falar pra ninguém no mundo mais comer pizza porque eu não gosto de comer pizza, sabe? Pra mim é uma coisa muito parecida, assim, nesse sentido, sabe? É da mesma forma que eu enxergo a questão do aborto. Outra coisa o Estado é laico. O que é um Estado laico, Ju? Vai, vamos esclarecer bastante aqui. É que a religião não influencia nas decisões tomadas do país, né? Em leis e tudo. Exatamente. No Brasil, pelo menos, o Estado é laico. Então, você querer pautar uma decisão jurídica em questões religiosas, em crenças religiosas, é ilegal. Basicamente, vai contra a Constituição. Então, é isso. A gente precisa entender isso, sabe? Em primeiro lugar. Precisa entender uma coisa muito importante, que é: o aborto não vai deixar de acontecer. As pessoas abortam e vão continuar abortando. O único problema é que as pessoas morrem por causa disso. Então, por que não cuidar dessa mulher, né? Para mim, o maior problema é que é criminalizado, sabe? A mulher não vai deixar de fazer. A mulher vai fazer escondido. Porque senão ela pode ir pra cadeia. Tem várias matérias, várias fontes no Brasil que dizem pra você não contar mesmo, né? Pra ninguém que você fez um aborto. É só depois de não sei quantos anos que você pode contar que você fez um aborto. Porque senão a pessoa pode te denunciar e você vai pra cadeia. Então, preste atenção também para as pessoas que você está contando esse fato sobre você, né? Eu fiz um aborto no passado. Tipo, não conta pra todo mundo, porque pode ser que você vá pra cadeia por causa disso, sabe? E é isso, assim, é uma pauta feminista porque tá tirando a liberdade da mulher de tomar as decisões sobre o próprio corpo, né? É isso que a gente falou, assim, você pode estar opinando sobre o meu bebê, só que ele nem é um bebê ainda, né? A minha vida vale mais, porque eu tô aqui, eu tô viva, né? Eu lembrei muito do último episódio que a gente fez com a Carol, que ela falou sobre a questão de quando ela teve endometriose, da resistência dos médicos em tornar ela infértil. E ela falou, assim, é um relato de uma pessoa que passou por isso, sabe? Assim, não por um aborto, mas por uma questão médica, assim, né? Em que o médico evitou ao máximo privá-la da possibilidade de ter filhos. Ela falou, gente, eu tô aqui agora, eu tô com dor, eu tô sofrendo, eu não consigo andar, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. E você tá ainda querendo priorizar um ser humano que nem existe, no caso dela nem existia um embrião fecundado ainda, e aí você tá querendo priorizar esse possível ser humano pra você ver que essa questão da gente priorizar o feto é algo que, assim, a gente... é muito antes, assim, da gravidez, entendeu? É um conceito que vem muito, muito antes da possibilidade de engravidar. E outra, e se a pessoa nem considera que você pode não querer engravidar? Se você é uma mulher, você automaticamente tem a possibilidade de ter um feto dentro de você. Nasceu com útero, vai ter um feto dentro de você. Então, tudo que a gente fizer com o seu corpo tem que girar em torno desse feto, não em torno de você como ser humano. Gente, é uma anulação muito grande, sabe? Então, a gente justamente tem que buscar o nosso poder, assim, os nossos direitos diante de um possível ser humano. Achei muito interessante na introdução. Eu não tinha ideia de que na história o aborto é uma coisa tão antiga e que em 1920 o papa, não sei quem, São não sei quem, falou que tava tudo bem, porque até o 45º dia, aquele bebê não tem uma alma. Tipo, é uma coisa que antigamente era ok, e aí, por que a gente tá sendo tão retrógrado, né? Por que a gente tá considerando tanto a religião? Por que assim, o Brasil tem esse sintoma de ser
o cachorro vira-lata, né? De ficar se comparando com países de primeiro mundo. Porque no país de primeiro mundo, eles têm todo mundo tem casa, todo mundo tem carro, todo mundo tem qualidade de vida. Por que a gente não se espelha também nos países de primeiro mundo e vamos legalizar o aborto, sabe? Porque, tipo, tem um motivo pra eles estarem fazendo isso. Tem um motivo pra 65 países terem descriminalizado o aborto, né? Tipo, é muito retrógrado você continuar pensando como em 1920. A gente tá em 2020, sabe? Um dos argumentos das pessoas que são contra o aborto é que... Contra o aborto no corpo da outra... é que se legalizar o aborto, todo mundo vai querer fazer. E um dado muito importante que eu encontrei é que na América Latina, onde a maioria dos países tem leis que criminalizam o aborto, o índice é de 36 abortos a cada 1.000 mulheres. Já na Europa Ocidental, em que as políticas são mais tranquilas, em que você pode abortar até em qualquer estágio da gravidez, e outros países têm uma limitação, mas o aborto é legalizado sim, o índice é de 12 abortos a cada 1.000 mulheres, contra 32 abortos a cada 1.000 mulheres na América Latina. Então, você se pautar nesse argumento de que, se liberar o aborto, vai ter menina fazendo aborto uma vez por mês, ao invés de se proteger. Eu acho que é um argumento falho, assim. Os números mostram que não é bem assim. E outra, aborto não é educação sexual. Educação sexual é outra coisa. O aborto é uma forma de prevenir uma gravidez indesejada. A educação sexual tem que vir para ensinar homens e mulheres como que não pega DST, como que não tem uma gravidez indesejada, entendeu? Eu acho que essa que é a questão, assim. As pessoas, elas veem o aborto como uma possível forma de contracepção e não é o caso, né? E aí eu posso falar um pouco por as mulheres que eu conheci que fizeram aborto. Não é um procedimento tranquilo, que você faria uma vez por mês. Ele é bem... As mulheres que passam por aborto, elas passam por um estado emocional muito intenso, por 1.000 motivos. No Brasil, ainda mais, porque você não é vista com bons olhos. Enfim, tem várias questões envolvidas. Você pode ser presa. E assim, questões do tipo assim, você vai na clínica, você tá sozinha, com um monte de mulher numa sala de espera que você sabe que vai acontecer com todas elas. Mulheres chorando, inclusive. Mulheres gritando dentro do consultório. Então, assim, é assustador, assim. É uma situação assustadora. Que você não quer passar uma vez por mês, assim. Eu sei que, claro, por exemplo, aqui no Canadá, provavelmente as condições são bem melhores. São clínicas mais tranquilas, que eu acho que você pode até ir com acompanhante. Eu acho muito legal, vou trazer uma referência que a gente traz vários episódios, vou trazer de novo, que é o Sex Education. Que acontece, tem um caso de aborto. E você vê como que é. Num país em que é legalizado, com acompanhamento, com tudo, ainda é um processo muito difícil para a mulher. Então, assim, não vai acontecer uma vez por mês. E no Sex Education também mostra isso, que a mulher que faz uma vez por mês, digamos assim, entre aspas, não tá numa situação boa, sabe? É legal que traz as duas... Consegue trazer muitos argumentos em uma cena só. Eu acho aquela sequência lá da clínica, eu acho incrível, incrível. Acho que todo mundo tinha que assistir pra entender um pouquinho antes de debater sobre o assunto, sabe? Eu sei que no Uruguai, quando legalizou o aborto, os casos diminuíram bastante, porque tem todo um acompanhamento, né? Assim, antes, durante, depois... Você tem que ter... Eu não tenho certeza disso, mas acho que você tem que ter consentimento do pai também. Então, assim, você pode tomar essa decisão muito levando a emoção, sabe? E a partir do momento que você tem uma educação, você tem um acompanhamento, pode até ser que você decida ficar com aquela criança, porque engravidar é muito assustador, né? E se você toma essa decisão sem pensar, você pode até tomar a decisão errada. Então, a partir do momento que você descriminaliza e você dá um apoio psicológico, você dá um estudo para essa pessoa entender a gravidez, entender o que é um aborto, entender o que vai acontecer depois que esse bebê nascer, as chances dela engravidar são muito menores, sabe?
E as chances dela querer fazer um aborto também são muito menores. Isso não sou eu dizendo, é tipo estudos, né? Muito importante isso do Sex Education, que ela vai acompanhada de uma amiga, né? Acho que é do menino, não é? O amigo dela lá. O amigo não, o... Ah, é o menino principal, né? Então, assim, não precisa ser o pai se você não tem uma relação boa com o pai e tal. Mas eles sempre recomendam mesmo. Eu tô vendo outra série que chama Shrill, que é da Hulu. Ela também aborta e ela vai sozinha. E aí a mulher fala, você tem alguém pra te acompanhar? Ela fala, não. Você tem certeza que você quer fazer isso sozinha? Tenho. Você tem certeza que você não quer esperar alguém? Tenho. Então, assim, tem todo um checklist, assim. Você tem certeza mesmo que você quer passar por isso sozinho? Porque não é fácil, sabe? E outra coisa que não é fácil é essa decisão, sabe? Eu sempre ficava pensando, antes de eu mudar pro Canadá, eu tinha já esse plano há muitos anos, né? Então, se eu engravidasse antes de ir pro Canadá, ia ferrar todos os meus planos, né? Economicamente e os planos de vida, assim, né? Eu ficava falando, ai, meu Deus, espero mudar, só para os planos não mudarem, né? E depois que eu mudei pra cá, a minha decisão é, a partir de agora, eu não aborto mais, sabe? Antes disso, eu tinha certeza que eu ia fazer o que eu pudesse pra abortar, assim. Aqui, agora, eu com 27 anos, com esse sonho realizado, eu não quero engravidar agora, mas se isso acontecesse, eu ficaria com o bebê agora, sabe? Mas como eu tava no Brasil, eu ia ter que tomar essa decisão totalmente de uma maneira errada, sabe? Agora eu sinto que eu estou pronta, não tô dizendo em relação ao país que eu moro, em tipo, é legalizado ou não, em situação da minha vida. Eu não quero engravidar agora, mas se eu engravidasse, eu não ia tirar esse bebê mais, sabe? É muito cruel você tirar essa escolha da pessoa, né? Tipo, o homem pode escolher, né? Ele pode escolher ir embora, ele pode escolher focar na carreira, ele pode escolher ir pro futebol depois do trabalho, que vai ficar tudo bem. E aí você tirar os planos dessa mulher é muito cruel, né? É que assim, eu não considerava 100% o aborto no Brasil porque realmente é crime, entendeu? Então eu entendia que, tipo, beleza, eu tenho que pagar pelos meus erros, sabe? Tipo, sendo que, enfim, não é essa a questão, né? Mas esse era o meu pensamento. Agora, eu penso que, por exemplo, hoje em dia eu já não tiraria, mas assim, depende, sabe? Pode ser que daqui, sei lá, um ano eu esteja tão focada na minha carreira que eu prefira realmente focar tipo, se acontecer uma gravidez indesejada, eu falo, não, acho que não é a hora, eu tô muito focada na carreira, eu quero, enfim, tem muitas coisas pra realizar e não é o momento. Porque eu acho que isso é, assim, dois mitos que as pessoas acreditam com relação ao aborto. Primeiro se você abortar a primeira vez, se você fizer o aborto, você não consegue engravidar no futuro. E o que a medicina mostra é que se você abortar de forma correta, você consegue engravidar no futuro, sabe? No futuro próximo, né? São 2 semanas e já volta a ser fértil, né? 2 semanas depois do aborto você já tá fértil. Então eu acho que é um mito. Claro, não é mito se você fizer de forma clandestina, sem acompanhamento médico. Assim como qualquer procedimento que você fizer sem acompanhamento médico, você pode ter consequências pro resto da vida. Então, primeiro lugar, acho que é isso. Você vai estar salvando vidas de muitos fetos se você estiver oferecendo uma forma de aborto decente, né? Segura. Outra coisa que essa questão de... que a pessoa fala assim, então se você é tão a favor do aborto, por que você não quer abortar? Por exemplo, que nem você falou, se eu tiver um filho agora, eu não vou querer abortar. Mas você é a favor do aborto, por que você não vai lá e aborta? Então, ou então pessoas que acham que porque você é a favor do aborto, você odeia crianças, sei lá, e acaba associando que você é uma assassina de crianças ou algo do tipo. Eu queria trazer aqui um vídeo muito, muito, muito bom do Gregório do Vivier, que é daquele Greg News, que ele fala sobre aborto. Gente, é genial, assim, porque ele expressa muito a minha opinião com relação ao aborto. E no mesmo vídeo em que ele fala sobre, ele discursa a favor do aborto, ele anuncia que a mulher dele tá grávida. Assim, no mesmo vídeo, assim, de propósito, do tipo assim, eu sou a favor do aborto, mas eu não quero abortar. Inclusive, minha mulher tá grávida. E eu estou falando livremente sobre isso, porque outro tabu também é você falar sobre aborto perto de pessoas que estão grávidas, né? Ou se você estiver grávida, você também não pode falar, como se você estivesse atraindo, sei lá, enfim, ou traindo o seu feto, ou enfim, eu não sei qual que seria a noção, mas eu achei muito interessante essa abordagem que ele deu, assim, a forma como ele trouxe, sabe? Tem um outro mito que eu descobri que é mito fazendo um projeto sobre feminismo,
Existe o mito de que a mulher que aborta, ela fica depressiva depois, né? Eu trabalhei na MTV uma época e a gente fez uma campanha que chamava Por que Mulher? Que fazia vários questionamentos, né? Por que mulher não pode, sei lá, ganhar o mesmo que o homem, ou trabalhar, ou etc, né? E aí a gente, um dos episódios dessa campanha foi sobre aborto. A gente entrevistou uma pessoa que trabalha no Woman on Wave, que é Mulheres nas Ondas. É uma ONG que faz tudo o possível. Assim, até hoje eu acho esse negócio um mistério, assim. Ai, eu vou tentar explicar. É assim, é uma ONG que recebe e-mails, cartas de mulheres que querem abortar e elas são de lugares que é criminalizado abortar. Então, por exemplo, moro no Brasil e eu quero abortar. Aí eu mando e-mail para essas mulheres e falo, preciso muito abortar. Aí vocês vão se encontrar, sei lá, em Santos. Aí vocês vão até um lugar em que... Vão de barco até um lugar em que abortar é seguro, é legal. E aí ela vai lá, faz todo o procedimento, ela toma um remedinho. E existem vários jeitos, né, de você fazer o aborto. O jeito que elas fazem, que elas encontraram mais fácil de fazer essa... Na época, né, era 2015 quando eu fiz essa matéria, 2016 provavelmente. Era dando remédio. Então elas estudaram a legislação de todos os países, de cabo a rabo, para pegar uma mulher do Brasil e ir até o limite da fronteira no oceano, em que é legal ela fazer aquilo. E elas fazem esse serviço de graça. Então, assim, elas recebem e-mails de mulheres falando, eu não tenho um real para cobrir esse gasto, mas eu preciso muito abortar. E elas vão lá e fazem de graça. E elas contaram que, ao mesmo tempo, essa mulher, depois de uns 5 anos, ela já tá estável, ela já tá bem, ela vai lá e doa R$1.000, sabe? Nossa, me dá até arrepio só de lembrar dessa entrevista. E essa foi uma pergunta que a gente fez pra ela. Como é que vocês fazem depois que vocês abortam? Vocês fazem algum acompanhamento? Aí ela, então, isso é um pensamento muito latino. De que a mulher vai sofrer depois, de que vai ser ruim pra ela, que ela... E assim, a gente faz tudo para que aquela mulher tenha certeza de que ela quer fazer aquilo. A gente faz o acompanhamento antes. A gente dá todas as informações que ela precisa, a gente dá um apoio emocional, a gente entende o caso dela e aí a gente faz o aborto. Depois, ela tem tanta certeza de que aquela decisão que ela tomou é a melhor coisa para a vida dela, que ela não vai se sentir depressiva, sabe? Eu depois de mudar para o Canadá, eu vi como nós latinos somos seres muito sensíveis, né? Se emociona muito, tudo muito à flor da pele. Então, a gente tem essa visão. Elas trabalham com mulheres de vários lugares. Tipo, acho que se eu não me engano, essa é uma empresa fundada na Holanda. Uma coisa assim. Então, eles têm uma energia europeia e lidando com países latinos, na grande maioria. Também tem vários países da África e tal. Então, achei engraçado esse contraste. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que falasse, acho que essa sua visão sensível é muito latina. E eu achei interessante. Nossa, eu nunca tinha pensado na questão da sensibilidade ser tão latina assim, né? Eu pensava mais que era uma questão do tipo assim, porque mulher nasceu pra ser mãe, então se ela faz um aborto, ela tá negando a origem dela, ou a função dela na sociedade, ou a natureza dela. Mas realmente, talvez essa questão da depressão seja bem mais latina mesmo. Agora, eu vou falar das pessoas que eu conheço. Eu não imagino nenhuma delas com filho hoje em dia. Nenhuma. E elas estão tão bem que eu falo, olha, se tivesse um filho, a gente ia amar, ia cuidar, ia ajudar, ia fazer a rede de apoio, normal. Mas elas estão, assim, nenhuma delas hoje em dia lamenta. É isso que eu quero dizer. Lamenta e fala, poxa, mas eu queria tanto ter tido. Sabe por quê? Porque, assim, apesar de todas as condições clandestinas pelas quais elas passaram, no final das contas, elas não tiveram nenhuma sequela do procedimento. Então, se elas quiserem engravidar hoje em dia, elas engravidam. Você entendeu? Então, acho que essa que é a questão, assim, mas a mulher vai ficar depressiva. Conversa com alguma mulher, então. De novo, vou propor aqui, sabe? Então, se você acha que o problema é esse, senta e conversa. E aí você vê o que você acha. E você tira as conclusões ouvindo quem tem o lugar de fala nessa situação, né?
Eu não tenho lugar de fala, mas eu tô tentando aqui fazer o telefone sem fio, já que não é uma coisa muito fácil de não é uma pessoa... A gente não acharia convidadas tão facilmente pra falar sobre o assunto. Eu tenho uma pessoa que eu trabalhava com ela, não vou falar lugar, porque eu trabalhei em poucos lugares e aí ia ficar fácil de achar. Ela é super religiosa, de família super religiosa. E ela teve filho com uns 19 anos, eu acho, 20, uma coisa assim, super nova. Aí, um dia a gente tava conversando sobre gravidez, sobre ser desejada ou indesejada, não sei o quê. Aí ela falou, mas é que a primeira vez que eu engravidei eu abortei. Aí eu achei que a segunda eu ia querer ficar com o bebê. Aí eu, tipo, foi um choque, assim, pra mim. Foi a primeira pessoa que me contou que tinha abortado e ela nem era tão próxima minha. E eu achei muito interessante que ela vem dessa família religiosa. Ela era muito, muito privilegiada, muito rica. E, mesmo assim, a família dela apoiou ela, pagou pelo aborto dela, que ela não tinha nem trabalho na época, acho que ela engravidou com 16, 17 anos, passou por todos os tabus religiosos, e aí depois, quando ela engravidou de novo mais uma vez, ela decidiu ficar com o bebê, e tá tudo bem. Tipo, ninguém falou, mas o bebê anterior, você foi lá e abortou, e agora esse você quer ficar. Sim, esse eu quero ficar, o anterior eu não quis, sabe? Eu achei muito interessante essa família dela, porque quando ela me contou que abortou, eu fiquei tipo, eita, eu não tava esperando isso dessa pessoa, porque eles são super religiosos. Então, assim, pra você ver como, cara, é muita hipocrisia que acontece, porque muitas mulheres religiosas já abortaram, né? E eu acho legal também que ela não tem esse julgamento sobre ela mesma, porque o que acontece muito com as mulheres que, sei lá, vão fazer algum tratamento ou realmente estão passando por alguma dificuldade por causa de aborto clandestino, como elas são maltratadas no atendimento no SUS, né? Ou mesmo no hospital, enfim, quando vão buscar alguma ajuda porque realmente estão passando por dificuldades por conta do aborto clandestino. Que falta de sensibilidade, né, gente? Tipo assim, é legal, é proibido e tudo mais, mas assim, essa pessoa está sofrendo. Ela está passando por problema de saúde, sabe? Tipo, além dos outros 1000 problemas que ela passou enquanto ela foi fazer o procedimento do aborto e tal, as decisões, as dúvidas, o abandono paterno, todas essas coisas na lista, ainda quando ela chega pra pedir ajuda, ainda é escorraçada, sabe? Então nossa, é muito complicado, né? Eu acho legal esse exemplo que você trouxe, porque ela conseguiu resolver isso de uma forma muito tranquila, apesar de tantos peripécias, sei lá, por tantas coisas negativas vindo em direção da sociedade, né? Se você for pensar assim. Inclusive, se ela, sei lá, foi fazer o pré-natal do filho dela e comentou que, esse aqui é o meu segundo porque o primeiro eu abortei, sabe assim? Tipo... Eu lembro que você tava até contando a história de uma menina daquele documentário sobre endometriose, que ela foi pro médico e aí ela tava com muita dor e achavam que ela tinha abortado ilegalmente e estavam fazendo um questionário, assim, pra ela, pra ver se ela tinha abortado, porque se tivesse abortado, teria que tomar decisões legais, né? Eu já ouvi dizer muito também sobre mulheres que vão até o hospital para abortar, né? Elas fazem o procedimento em casa e aí elas chamam a ambulância para ir pro hospital. Porque aí eles conseguem lidar com o pós. Tipo assim, eles não poderiam abortar no hospital, né? Eles não podem tomar essa decisão. Mas ela tomou a decisão em casa e aí ela vai pro hospital já não tem mais o bebê, mas ela precisa cuidar dela agora, né? Já ouvi dizer, umas coisas assim, que é difícil até de falar, mas tem mulher que vai pro hospital e são encontrados fetos, assim, na privada, né? Então, de novo, você vê o desespero da pessoa, né? De, tipo, jogar um feto na privada. É porque ela realmente não tá passando por um bom momento não tem a possibilidade de ela criar um filho. Então, assim, se a gente quer melhorar o país, se a gente quer diminuir violência, diminuir pobreza, isso é essencial. Tirar essa carga negativa do aborto é essencial. Porque enquanto a mulher estiver tendo seus 10 filhos em uma situação que ela não tem dinheiro para alimentar ela mesma, a pobreza vai continuar, a violência vai continuar. A pobreza, a fome tá ligada à violência, gente. Não tem o que fazer, sabe? Enquanto a mulher estiver engravidando e estiver colocando filho sem conseguir manter aquela criança, você vai ter seu celular roubado, sabe? Então, se você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa e falar, tipo, puta, ela tá passando por uma barra, por isso que ela quer abortar,
se coloca na sua situação. Você quer que isso continue acontecendo? Você quer que o lugar que você vive seja tão violento para sempre? Porque é isso que vai continuar acontecendo. As crianças, elas vão crescer numa família com pouco amparo, com poucos privilégios, com pouca educação. E isso gera uma sociedade violenta, né? E o Estado não tá nem aí, né? Fazendo um apanhadão de tudo que a gente falou em todos esses episódios do podcast. A gente já sabe que tem muita mulher que faz sexo sem consentimento. Tem muita mulher que não tem o poder de decisão na hora do sexo, principalmente, porque ainda vivemos numa sociedade muito machista, em que o homem acha que tem poder sobre tudo, em que o homem sai impune. Então a gente tem que lembrar muito também que a gravidez indesejada também tem muito a ver com essa relação de poder do homem sobre a mulher. Muitas vezes o homem decide que na hora ele não quer usar camisinha. E a mulher ou não pode tomar a pílula, ou ela não, enfim, não tem dinheiro, ou o homem não deixa. Então, acho que tem isso também, sabe? O quanto que a escolha de engravidar também tá na nossa mão. Muitas vezes essa escolha não tá na nossa mão, só que a gente é responsabilizada. Então, é um desbalanço muito grande que a gente precisa também tá na nossa mente quando a gente for refletir, sabe? É interessante você trazer esse paralelo entre aborto e estupro, pra gente ver como que a sociedade culpa muito mais a mulher que aborta do que o cara que estupra, né? Quando a mulher aborta, você já aponta o dedo e traz muita culpa, muita violência. E aí quando uma mulher acusa um cara de estupro, vamos ver como é que foi. O que você estava usando? Qual que foi a situação? Você falou não? Aí vem várias perguntas. Agora, quando vem a mulher que vai falar, eu abortei, você já tem, assim, sua opinião feita na cabeça, né? Não importa qual seja a situação, você já sabe o que você vai falar para aquela mulher. Sem contar que está perigando no Brasil, né? Como se diz, eles façam uma lei, enfim, vai cancelar o Código Penal que foi feito em 1940, que é justamente o que a gente citou no começo do programa, que é aquele que permite aborto em casos de feto anencéfalo, estupro e se for perigo para a vida da mulher. Então, se essa lei foi aprovada, né, no sentido de extinguir todos esses direitos das mulheres, então você só vai estar assinando embaixo o fato de que você acha que o estupro é menos pior do que o abortar. O que, né, vamos combinar? A gente não precisa nem discutir em relação a isso, né? Como é que você quer aprovar, quer tirar uma lei que... Assim, passar por um estupro já é uma coisa que mulher nenhuma deveria passar. Passar por uma gravidez que é causada por conta de uma relação sem consentimento é, assim, uma violência física e psicológica que mulher nenhuma deveria passar. E você dizer que essa mulher não pode tirar esse neném, esse bebê, porque, cara, é muito surreal. E as outras duas situações, então, eu não consigo nem falar. Como é que você vai ter um filho que não tem cérebro, né? Com certeza, quando ele nasce, ele já nasce morto. Então, o que acontece é que as mulheres, elas viram verdadeiros caixões ambulantes. É muito absurdo isso, né? É assim... É muito você opinar sobre o corpo da pessoa. E aí a outra situação é... Ai, gente, você tá querendo matar uma mulher porque você acha que aquele bebê é mais importante do que a vida daquela mulher, né? Aquele bebê não tem história, aquele bebê não tem conexões, aquele bebê não tem uma profissão, aquele bebê não tem vida ainda fora do útero da mulher. Então, por que a vida dele importa mais, sabe? Imagina a dor de perder uma mulher que você ama na sua vida. Como é que uma vida vale mais que a outra nesse sentido, sabe? Acho que depois dessa conversa, a gente vai se sentir menos desconfortável para falar de aborto, né? Mas se você conhece alguém que ainda vê o aborto como crime, já compartilhe esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. E se você tem aí sugestão de algum outro termo, pode mandar pra gente lá no Insta, do @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que esse podcast só é possível por conta da estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, pode dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!